Bora lá, criançada. Vamos falar um pouco sobre investimento imobiliário e renda fixa. Vamos ver quem está batendo quem aí. A gente vai partir dos seguintes cenários e com essas premissas. Capital inicial, 500 mil. Investidor tendo 500 mil para poder fazer seus aportes iniciais. Esses imóveis, ou esse imóvel, vai render em torno de 1% ao mês após comprado. E essa rentabilidade ela vai ser revertida ou para reinvestimento. No caso da compra do imóvel à vista, cenário 2, 100% dessa renda é revertida para aplicação no mercado financeiro, através de produtos de renda fixa. Esses 500 mil vão ser aplicados 50% para o financiamento bancário e 50% aplicado em renda fixa. Nesse caso, os juros do financiamento bancário são de 11% ao ano, dividido por 220 parcelas. Mas com 50% de entrada, a gente consegue uma parcela menor do que o rendimento de 1%, vai ser explicado mais à frente, e com isso a gente consegue adiantar o pagamento das prestações, o que vai reduzir o prazo de quitação. Cenário 4, 50% de lance através de carta de consórcio e 50% do recurso aplicado em renda fixa. Cenário 4, 100% dos 500 mil entregues de lance na carta de consórcio e todo o recurso rentabilizado através da alocação do imóvel será revertido para a quitação das cartas de consórcio. E o cenário número 1, 100% do valor aplicado em algum título de renda fixa. Então vamos às premissas. Esse imóvel tende a valorizar na faixa de 5% ao ano. A média dos investimentos são de 102 meses, por quê? O consórcio, na simulação, ele leva 102 meses para ser quitado, certo? Então, como ele é o que leva mais tempo, eu utilizei todos os outros investimentos, formas de investimento, seguindo o mesmo parâmetro do investimento em consórcio, para demonstrar qual a rentabilidade de cada um dentro do período de 102 meses. Primeiro, renda fixa. Nos 102 meses, o rendimento da renda fixa anual é 11,70%. O que eu utilizei aqui nesse cálculo? Eu peguei a média da renda fixa dos últimos 5 anos, que deu 11,70%, e utilizei essa base para poder calcular todos os investimentos que envolvem renda fixa. Então, pelo período de 102 meses, há uma taxa de 0,95 ao mês, ou 11,70 ao ano, 11,70 ao ano, ou 0,975 ao mês. Essa rentabilidade com os 500 mil aplicado na renda fixa por 102 meses me geraram um resultado de rendimento com juros de 838.413,61, mais o capital inicial de 500 mil. Meu custo total, eu apliquei 500 mil e obtive um rendimento de 838.416, que me geraram um rendimento total final, um montante total, capital investido mais rentabilidade de 1.438.000. Agora o imóvel tendo sido comprado à vista. A grosso termo aqui, o imóvel comprado à vista, custo total também, 500 mil. O rendimento é de 1% ao ano. A base aqui é que pelo menos o imóvel seja investido em algum estúdio, né? Ou seja, é um dos investimentos mais plausíveis para essa rentabilidade. Existem outros investimentos que entregam ainda mais rentabilidade. Mas partindo dessa rentabilidade aí, certo? É bem plausível que a gente consiga adquirir um estúdio, mobiliar, pagar as taxas e ainda tirar líquido 1% ao mês. 1% ao mês ele vai dar 5 mil reais por mês de um investimento de 500 mil, certo? Esses 5 mil reais ao mês aplicado na renda fixa a 0,97 mês, 0,975 por um período de 102 meses, me gera um rendimento de 872.728,06, que somado aos 758.963
0,07 vai dar 1.631.691. 500 mil de custo. Entretanto, aqui nesse caso, a gente tem a valorização do imóvel de 5% ao ano pelo período de 102 meses, que vai dar 8 anos e 6 meses. Então, nesse período, além da geração desse resultado aqui investido na renda fixa, eu ainda tenho um imóvel corrigido valendo R$ 758.963,07. Valor total do imóvel, imóvel corrigido, valorizado, mais rendimento da aplicação, o rendimento total, imóvel valorizado, mais rendimento mensal do imóvel aplicado em renda fixa pelo período de 102 meses, a gente tem um acúmulo patrimonial de 1.631.691,87. Só aqui, essa estratégia de comprar o imóvel à vista, focado na valorização do imóvel, mais o rendimento mensal dele reaplicado ou aplicado na renda fixa, já rende R$200 mil a mais de R$200 mil a mais do que o dinheiro aplicado na renda fixa. Então aqui já dá para ver que só o dinheiro 100% do capital aplicado no imóvel, com essa estratégia, já rende mais de 200 mil em relação ao dinheiro parado na renda fixa. Claro que hoje a taxa de juros está um pouco maior do que a média dos últimos 5 anos. Entretanto, a taxa de juros tende a cair, ela não vai se manter no mesmo patamar que se encontra hoje, e eu não posso simplesmente pegar a taxa de juros desse ano corrente, né, ou só do ano passado, e tratar como taxa base. Eu preciso pegar uma média dos últimos 5 anos. Se eu for trabalhar com a média, inclusive dos últimos 8 anos, a taxa de juros ela ainda seria menor do que essa taxa de juros que está aqui. E muito provavelmente, daqui para frente, a gente for puxar a taxa de juros de 4 anos para trás, mais 3 anos para frente, ela vai dar muito provavelmente próximo dessa taxa de juros aqui ou menor do que essa taxa de juros, certo? E aqui a surpresa, financiamento bancário. Aqui é o seguinte, dos 500 mil, a gente pega 500 mil para fazer essa mesma aplicação na renda fixa, conforme a primeira, só que em vez de 100% dos 500 mil, a gente aplica 250. E 250 mil, a gente dá entrada no imóvel de 500 mil, certo? A taxa de juros para o financiamento, em relação a esse cálculo, foi feita com base em 11% ao ano, que é mais ou menos o que está sendo aplicado hoje em dia, dividido por um período de 212 meses. Só que, como o imóvel rende 1% ao ano, só que como o imóvel rende 1% ao mês, que vai me gerar um valor de 5 mil ao mês, com 250 mil de entrada para um imóvel de 500 mil. Eu tenho uma parcela, primeira parcela calculada conforme a tabela SAC. Eu tenho uma parcela de R$ 3.413. Primeira parcela. R$ 3.413. Bom, eu tenho 5 mil de rendimento para uma parcela de R$ 3.413. E a tabela SAC, conforme você vai fazendo o pagamento, você vai amortizando e o valor da prestação ele começa a cair, certo? E quando você amortiza, você ainda reduz a quantidade de juros, aumenta o pagamento do principal e você reduz o prazo de pagamento. Então o que a gente tem aqui? A gente tem um financiamento de 220 parcelas, 11% ao ano. Isso aqui vai dar em torno de 18 anos. Para uma parcela de 3.413,86. Só que o meu rendimento ele é de 5 mil. Então, a partir do momento que eu começo a usar esses 5 mil como um todo para fazer a amortização do financiamento, eu consigo reduzir o prazo. Conforme cada ano que passa, que eu faço o adiantamento, ou seja, aqui eu tenho 3.413 para 5 mil. Conforme eu vou fazendo o adiantamento desse pagamento, esse meu saldo, essa minha parcela, ela diminui e os 5 mil que eu faço de pagamento, ele aumenta como amortização, certo? Cada ano que passa, os 5 mil
ele representa uma proporção maior da amortização e menor de pagamento em relação à taxa de juros. E eu consigo converter esses 220 meses em 66 meses para estar com o imóvel quitado, um período de 5,6 anos ao invés de 18 anos, apenas com a amortização do rendimento gerado pelo próprio imóvel, sem ter que fazer nenhum aporte extra do meu bolso. Então a gente vai para a seguinte situação: o rendimento dos 250 mil aplicados na renda fixa. Então aqui, como eu quito o financiamento em 66 meses, ao invés de 102, certo? A gente vai ter a seguinte situação. Primeiro, o rendimento dos 250 mil em 102 meses. Aqui a gente vai ter um caso um pouco diferente. Porque aqui, como a gente quita um empréstimo em 66 meses, a partir do empréstimo quitado, certo? O rendimento de 1%, ele não vai mais para pagar o financiamento. Esse recurso agora ele é direcionado para um produto de renda fixa, certo? Para que eu consiga dar prosseguimento e chegar até os 102 meses, para poder comparar com o investimento da carta de consórcio. Então a gente tem primeiro os 250 mil aplicados por 102 meses, que vai me gerar um resultado de, primeiro eu tenho os 250 mil aplicados em renda fixa, que vão me gerar um resultado de 758.963, vírgula 07, mais 30 e poucas parcelas, 36, mais 36 meses, aonde eu tenho 5 mil aplicado na renda fixa, o que vai me render 5 mil por mês, o que vai me render mais 216.278,12. Meu custo total que eu tive tanto com investimento mais os juros pagos pelo período de 66 meses ou 5,6 anos, que vai dar 585.326,39. Só para conhecimento, qual seria a última parcela caso o imóvel se estendesse até o final? Apenas para efeito de conhecimento. Primeira parcela 343.414,86. Última parcela 1.427,83. Valorização do imóvel. A mesma valorização. O imóvel, durante o período de 102 meses, está valendo 758.963,07. Soma total dos rendimentos: 1.644.447,87. Então aqui a estratégia de, mesmo utilizando um financiamento bancário com a taxa de juros no patamar em que está, você conseguiria adiantar a quitação do empréstimo através da operação estruturada de compra de um imóvel específico, que vai render pelo menos 1% ao mês, e esse imóvel e essa prestação vai ser utilizada tanto para pagar o financiamento, quanto para amortizar, com a sobra do rendimento, amortizar o empréstimo e adiantar a quitação, reduzindo o prazo de 220 meses para 66 meses. Então, essa estratégia bate tanto a compra do imóvel, aplicar os recursos 100% na compra do imóvel, e bate também a aplicação de 100% na renda fixa.